importante entender então que a gente está falando da forma como o banco cobra os juros, né? Então todo financiamento ele quando você paga o financiamento, você paga 2 coisas, né, você paga um pedaço da tua dívida e você paga os juros bancários, né. Em qualquer empréstimo que a gente fizer vai ser assim, né. E historicamente os bancos cobram os juros bancários com uma regra chamada price, né. Isso vale para qualquer financiamento que você fizer, um empréstimo pessoal, um financiamento de um carro, um financiamento aí, um crédito consignado, sempre você vai cobrar os juros no formato price. O que que é os juros, o que que é a cobrança de juros no formato price? É, primeiro o banco cobra os juros e depois ele paga a sua dívida. Tá? Estou simplificando aqui a regra, mas se a gente for falar, é isso que ele faz. Então, primeiro ele cobra os juros, depois ele paga a sua dívida. Então, vamos pegar um exemplo simples, quer dizer, um financiamento pequeno aí. Financei um carro de R$ 30.000, uma taxa de juros aí de 10% ao ano. Financei esse carro em 3 anos. Então, estamos falando aí numa conta simplista aí de mais ou menos R$ 9.000 de juros, né? R$ 30.000 de dívida, R$ 9.000 de juros, né? Eu começo a pagar esse financiamento. As primeiras parcelas que eu vou pagar vão ser usadas para pagar os 9.000 de juros e depois que eu terminar de pagar os juros, eu começo a pagar a minha dívida com o banco, tá? Por que que isto gerava muita confusão, lá atrás, quando começou o financiamento imobiliário? Porque quando, você aumenta muito o prazo do financiamento, quando você faz isso num financiamento de 3 anos, isso é relativamente tranquilo, né, 9.000 de juros em 36 meses, mais ou menos aí, os primeiros aí, hã, 30% das parcelas você vai pagar os juros, né. Mas quando esse financiamento virou um financiamento de 30 anos, né, os juros embutido no processo é muito grande. E aí você levava muito tempo para abater a sua dívida, tá. E o financiamento, ele tem sempre um índice de correção da dívida, que é no caso do financiamento do SFH é a TR, em alguns casos isso pode ser, um índice de inflação, uma tabela, um IPCA. E nesse cenário onde você demora, pensa num financiamento imobiliário de 30 anos, ou seja, os primeiros, quase 10 anos você está só pagando juros e não está pagando, a sua dívida. E você vai ter aí uma correção de saldo devedor, crescendo. Isso gerava uma sensação para as pessoas que a dívida delas nunca acabava, né. E em alguns casos, quando o indicador era um indicador de inflação, talvez pudesse de fato até ser verdade, né. A parte importante dessa história é que já há bastante tempo todos os financiamentos imobiliários têm a alternativa da tabela saque, tá. O que que é a tabela saque? É uma tabela onde você obrigatoriamente toda a parcela que você paga abate um valor igual do teu saldo devedor, né. Então lembra naquele exemplo lá dos R$ 30.000, né, se você está devendo R$ 30.000, se você fez um empréstimo de R$ 30.000, na tabela saque, todo mês você vai abater R$ 800 de dívida, além dos juros, tá. Por isso que na tabela saque, as parcelas começam mais altas e depois elas vão caindo, porque sempre a amortização é a mesma, né, e o que muda é os juros que começa maior e vai abaixando conforme você deve menos, tá. É isso aí. A tabela SAC dá ao investidor 2 coisas muito importantes. Primeiro, essa visão clara de quando que ele vai quitar o valor dele, e segundo, a oportunidade de que sempre que ele olhar para o saldo devedor dele, ele saber quanto é e poder quitar ele a qualquer momento, né. É isso aí. E aí, só para explicar, geralmente no saque, a primeira parcela é a mais alta do financiamento, mas como está reduzindo o saldo devedor mês a mês, ele vai caindo, 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 de modo que lá no fim é a parcela mais baixa no último pagamento. Enquanto que A na última price, parcela é só a amortização, né. é só amortização. Enquanto que na price a parcela geralmente é fixa, só que no começo você está pagando muito mais juros e pouca amortização, e depois você passa pagando amortização. Qual que é o pecado capital numa tabela price? É você criar uma situação em que pode acontecer da parcela fixa não pagar nem os juros, né? Que daí se vai aumentando o saldo devedor com o tempo. E aí aconteceram no passado os tais dos empréstimos impagáveis aí, né? Então, quando você faz um financiamento, saque não tem erro. Vai pagar todo mês, a parcela vai caindo e você está amortizando mês a mês. Se você faz um financiamento price, você tem que cuidar para que a parcela seja suficiente para ter alguma amortização, mesmo que a inflação ocorra ali. Às vezes você tem dentro do price, você tem
um indexador de valorização, de aumento da parcela. Então você não pode estar tão apertado, você tem que garantir que dentro da tua parcela da price, sendo ela constante, tenha um espaço para alguma amortização, porque é isso que vai garantir que mês a mês você vai estar pagando menor juros, né? A parcela da price no começo é menor, geralmente, e ela é constante, e a parcela da saque começa alta e vai caindo mês a mês, conforme você vai amortizando. Basicamente é isso.